Mais uma vez estamos aqui na nossa quarta live para a gente tentar trabalhar um pouco a nossa espiritualidade, né? Assim como definimos. É um prazer receber vocês. Vamos continuar sendo esta igreja viva. Muita gente fala assim que a igreja virtual, né? Que a igreja passou a ser virtual. Eu sou verdadeiro, e vocês? Vocês estão de verdade na frente da sua tela, do notebook, do celular, do Smart TV, não sei. Então, na verdade, somos todos verdadeiros. E Jesus está no meio de nós, né? É uma presença real no meio de nós que nos reunimos. Então, uma alegria receber vocês. Vamos trabalhar um pouco esta noite também para o nosso crescimento. Agradecendo aqui Davi, não sei se vocês conhecem, é o rapaz que canta de vez em quando alguma música. Estamos com o Wender, que também praticamente virou nosso diretor de transmissão, né? Membro da Pascom, abraçando esse momento da nossa igreja. E temos mais um assistente, que é o René, também me ajudando bastante, ajudando a nossa transmissão. Ô padre, mas são sempre os mesmos quatro? Somos, porque a gente abaixa bastante assim o risco, né? Nós temos que nos aproximar para fazer esse trabalho e assim garantimos, né, que mais pessoas não possam se encontrar, e pedindo a Deus a graça, a luz, a força para a gente vencer essa pandemia. Mas também a gente está aqui com gel, né, passamos várias vezes nas mãos e a gente mantém uma distância boa. Então está aqui, agradecendo muito essa equipe que nos permite produzir. Queria dizer, vamos tentar fazer o seguinte hoje. Vou fazer um primeiro bloco, vamos chamá-lo assim, de 15, 20 minutos, não sei, às vezes eu falo um pouco mais do que eu pensei eu deveria, e a gente faz algumas colocações não completas, não plenas, 20 minutos, nenhum assunto pode ser assim esgotado. A gente dá algumas dicas para, vamos dizer, despertar um pouco o nosso interesse. Depois nós também teremos, então, uma pequena pausa, fazendo com que Davi também pode cantar uma música para nós, quem sabe, né, Davi? E a gente passa para a segunda parte, onde a gente gostaria de poder responder alguma pergunta, assim, dentro desse assunto. E não precisa ser tão precisa assim, mas que nos permita caminhar, que nos permita a gente crescer um pouquinho juntos, aprofundar um pouco o nosso assunto. Nesse momento a minha equipe está fazendo uma bagunça desesperada, me está tirando do sério, eu vou perder a luz de Deus, mas estamos consertando aqui algo que estava errado. Então, antes de Davi cantar a primeira música que vai nos inspirar esta noite, eu queria fazer uma observação geral, né? Que é o seguinte: não adianta a gente ficar aqui falando em espiritualidade, em fé, em caminhada, se a gente não desenvolve algo muito importante e que muitas vezes nós perdemos, tomados, né, pela nossa vida, pela nossa correria, por tantos interesses. Às vezes nós perdemos o desejo mais importante da nossa vida, que é o desejo de Deus. Desejo de Deus, que é desejo de encontrá-lo mais próximo, é desejo de nos aproximar dele, mas também é um desejo de verdade, ou melhor, desejo da verdade. É desejo de mais misericórdia, é desejo de realmente nos aproximando de Deus, encontrar algo muito importante na nossa vida, que orienta a nossa vida. Na Bíblia, uma das imagens mais bonitas que nós temos para falar de desejo e desejo de Deus é a imagem da sede.
temos músicas que falam nisso e bastante trechos bíblicos. Eu queria colocar aqui, por exemplo, o começo do Salmo 41. Agora o Wender vai colocar na tela para nós. Que, gente, vai ser bonito, hein? Vai ser um texto bonito. A gente tem a música, assim como a corça, mas vamos ler assim como está na nossa Bíblia. Olha que bonito. Como a corça anseia pelas águas vivas, assim minha alma suspira por vós, ó meu Deus. Anseia por vós, ó meu Deus. Minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei contemplar a face de Deus? Sabe, isso é muito importante na nossa vida. É muito importante que a gente não perca isso. E há muitos desejos bem menores que ficam tomando conta da nossa vida, não é? A gente tem uma relação um pouco complicada com a questão de desejos. Chegamos até a criar uma expressão que já ouvi de muitas pessoas falar assim: padre, meu desejo de consumo. Então a gente relaciona muito desejo à posse, a possuir mais coisas, a ter mais coisas. E os nossos irmãos, né, que têm uma espiritualidade bem profunda, budistas, eles dizem que a nossa busca insistente de felicidade é a razão da nossa tristeza. Eles nos ensinam que na lógica, né, de algo sempre novo, cada nova alegria que a gente alcança faz surgir uma nova angústia. Olha só que diferente. Então, quando a gente mistura desejo e posse, né, na hora que eu compro meu novo carro, sei lá, meu novo apartamento, não é que a gente compra essas coisas todo dia, né? Mas pode ser o celular, pode ser qualquer outra coisa que eu gosto. A partir do momento que eu realizei aquele desejo, já nasce um desejo melhor ou maior para ser, né? Então a gente às vezes tem uma relação complicada com isso. O desejo de Deus não tem nada a ver com posse. O desejo de Deus não se consome. Pode consumir o nosso coração, pode satisfazer nossa sede, entendeu? Mas eu acho muito importante isso. A gente anda muito distraído, andamos muito tomados por uma vida espiritual, e a experiência de fé então fica complicada, fica pequena, fica no meio de um monte de coisas. E a gente acompanhando, dando satisfação a um monte de pequenos desejos que não resolvem nossa vida, que muitas vezes são uma grande ilusão. Então a gente esquece do desejo principal. Eu gostaria que nessas noites que nós fazemos esse trabalho de espiritualidade, a gente, todo mundo nesse momento que está na sua casa, pudesse resgatar de dentro de si e dizer: eu quero conhecer o meu Deus. Eu quero sentir mais a sua presença. Eu quero estar junto dele. Então, antes de Davi cantar uma música linda para nós, queria aqui trazer um dos momentos bíblicos mais extraordinários que nós temos no Evangelho de João, que é um momento de grande catequese. Quando Jesus, no poço de Sicar, ou Sicar, Davi? Sicar. Ainda bem que Davi está aqui. No poço de Sicar, de Jacó também, né? Encontra essa mulher samaritana que tinha um monte de maridos. Vocês devem lembrar
né, aquele momento, aquele encontro. E acontece assim uma troca de valores sobre o que é beber, sobre o que é água viva, sede que volta e sede que não volta mais. Vamos ouvir esse trecho tão bonito. O momento, né? O diálogo é um pouco maior, mas esse momento mesmo que fala daquilo que eu queria que nós pudéssemos viver esta noite. Esse momento de espiritualidade com a sede de Deus. Podemos ouvir. Respondeu-lhe Jesus: se conhecesses o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, certamente lhe pedirias tu mesma a ele, e ele te daria uma água viva. A mulher lhe replicou: Senhor, não tens como tirá-la, o poço é fundo. De onde tens, pois, essa água viva? És porventura maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu esse poço, do qual ele mesmo bebeu, e também os seus filhos e os seus rebanhos? Respondeu-lhe Jesus: todo aquele que beber desta água tornará a ter sede, mas o que beber da água que eu lhe der jamais terá sede. Mas a água que eu lhe der virá a ser nele fonte de água, que jorrará até a vida eterna. Então Davi vai cantar uma música bonita, que resume esse encontro. Eu queria que a gente, ouvindo Davi cantando, acompanhando esta música, esta oração, que a gente pudesse se colocar na frente de Jesus, dizer para Ele: Senhor, realmente Tu matas a sede de vida, Tu me dás água viva, mata minha sede de infinito, minha sede de verdade, minha sede de misericórdia. É muito mais do que isso, aquela sede de plenitude, de sentido, que orienta toda a nossa vida. Vamos então acompanhar, ouvir, fechar um pouco os olhos e perto desse poço de água viva que é Jesus, vamos deixar Ele enviar sobre nós água viva do Espírito Santo. Esta história aconteceu à beira do poço de Sicar. Uma mulher samaritana o Cristo veio a encontrar. Ela, sendo samaritana, com Cristo não podia conversar. Quando Jesus lhe pediu água, ela queria lhe negar. E foi então que o mestre amigo lhe censurou a ingratidão. Todos que bebem desta água sempre com sede ficarão. Ah, se soubesses quem te fala e quem te pede de beber, lhe pedirias água viva e sede não mais irias ter. Senhor, dai-me de beber desta água viva
que me faz viver. Senhor, dai-me de beber desta água viva que me faz viver. Essa história ainda acontece com quem não ouve a voz de Deus. Morre com sede ao pé da fonte, fonte de amor, e amor é Deus. Senhor, dai-me de beber desta água viva que me faz viver. Senhor, dai-me de beber desta água viva que me faz viver. Senhor, dai-me de beber esta água viva que me faz viver, que me renova, que dá sentido a uma vida que muitas vezes perdeu o seu sentido, que fica confusa no meio de tantos sentimentos, atitudes que vão dominando o nosso coração. É isso aí. Então, como foi anunciado, a pergunta da espiritualidade de hoje seria: ressurreição hoje ainda é possível? Então, primeira coisa que queria dizer é: o que essa palavra agora suscita na tua mente, no teu coração? Como que ressoa essa palavra? É a ressurreição de Jesus? Soa como uma palavra religiosa antiga? Soa como uma palavra que terá sentido só apenas após a nossa morte? Como é que soa dentro de você essa palavra? Soa como uma palavra que não tem nada a ver com nossa vida, com a nossa luta do dia a dia, uma palavra distante. Ei, Padre, ressurreição hoje, mas eu preciso trabalhar, preciso pagar minhas contas. Será que assim a luta do dia a dia acaba tirando de nós a riqueza dessa palavra, né? E o fato que somos a igreja do ressuscitado, e somos a igreja de ressuscitados. E a nossa vida, até na sua simplicidade, nos traz uma imagem diária, que a vida é ressurreição. Daqui a pouco nós vamos dormir, vamos apagar na nossa cama. O som é um descanso que restaura a nossa vida, mas a gente também se apaga. E todo dia acordar eu posso ver como um novo nascimento, como um ressurgir para a vida. Na própria dinâmica da nossa existência, né? Então carregamos esse processo. Então, será que é possível ressuscitar hoje? Que sentido podemos dar a tudo isso? Então, a gente sabe que Páscoa, né? A festa da Páscoa tira a palavra do hebraico Pesach, que significa passagem. No caso histórico, a passagem do Mar Vermelho, mas é muito mais do que isso. Então, ressurreição na pessoa de Jesus foi passagem da morte para a vida. Foi outra passagem que Jesus fez de dentro do túmulo para dentro do mundo, para no meio dos seus irmãos, como ouvimos ontem no Evangelho, no mesmo dia da ressurreição, no mesmo dia, à tarde, à noite, final da tarde, começo da noite, Jesus entra no meio, estava no túmulo e entra na casa onde eles estavam fechados por medo dos judeus. Então,
Jesus faz a sua passagem da morte para a vida, né, do túmulo para o mundo dos homens, no meio dos seus discípulos. Ressurreição é passagem também das trevas. A gente pode usar uma palavra dura que é inferno, as trevas do inferno. O que é o inferno? É o mundo sem Deus. É o mundo onde Deus não mora. Então tem a passagem das trevas do inferno para a luz, para o reino de Deus. Então, se o inferno é o mundo sem Deus, o reino de Deus é o mundo de Deus. É o mundo do jeito, inclusive o nosso mundo, como seria, como pode ser, se a gente realizar o reino de Deus, o mundo do jeito que Deus quer. Nesses anos aprendemos a usar essa expressão simples, que é muito mais profunda do que a gente pensa, né? Então, esse processo de passagem, de transformação, que inclusive inclui mais um, que é muito explicado por São Paulo, quando fala de homem velho, de homem novo, é a passagem do pecado para a graça. A gente sabe que o pecado, a nossa contradição, ela destrói a nossa vida por dentro. Há pecado que mata qualquer tipo de vida, mesmo aquela física, quando a gente fala de violência, enfim. Então nós precisamos, né, entender que hoje há ainda uma experiência de ressurreição. Quando a gente realiza todas as passagens que eu falei, quando passamos da morte para a vida, quando abandonamos o túmulo do nosso egoísmo, túmulo da violência, túmulo da divisão, da discórdia e tantos pequenos túmulos que a gente não dá muito valor para eles, mas acabam fechando a nossa vida atrás de uma pedra pesada que ninguém tira. E esses túmulos às vezes são feitos de ressentimentos, de rancores, daquelas vinganças que a gente pratica no dia a dia em lugar de amar. E se coloca, né, dentro esse túmulo da inimizade, da divisão, da falta de respeito e da falta de amor, principalmente. Então eu acho que para a gente ressuscitar hoje, continuar viver esse processo, porque assim, para nós discípulos, seguidores de Jesus, esse processo de transformação, de passagem, é para a vida inteira. Nada me garante que amanhã eu não me coloque de novo dentro do túmulo. Nada garante que amanhã, com minhas atitudes, com minhas palavras, com meu jeito de ser, eu não me coloque de novo numa situação de morte. Nada me garante isso. Então a gente sempre está num processo, sempre está alcançando a vida nova e com perigo de voltar para a velha. O nosso sim é de momento, deve ser de cada momento, né? Deve ser de cada momento. Então vamos repetir, vou fazer aqui algumas perguntas, vão aparecer aí embaixo também na nossa tela, que eu acho muito importantes para a gente ter um pensamento verdadeiro, racional, prático, para a gente viver a nossa experiência de ressurreição. E não ter ressurreição se a gente não parte do elemento primeiro, que foi então a morte. Jesus não teria ressuscitado sem morrer. Então, eu acho que é uma pergunta, 4 perguntas fundamentais são essas. O que é a morte na minha vida? O que eu vejo de morte na minha vida, na comunidade e no mundo, na sociedade? Podemos nos perguntar, e o que está sendo túmulo na minha vida?
que me fecha, que me segura, que me tira da alegria do dia a dia, que me tira do convívio dos irmãos. Que é túmulo na minha vida? E qual é o túmulo que pode estar fechando uma comunidade e a nossa sociedade? Estamos apenas explorando alguns argumentos. Não temos agora tempos para responder, mas pensa, pode até anotar. E amanhã você vai pensando em qual túmulo a gente pode estar, em qual túmulo pode estar a nossa sociedade. Terceira, o que está sendo trevas, escuridão, usei uma palavra dura, inferno. O que na minha vida está sem Deus? Onde Deus mesmo não pode entrar, não tem como. Deus compactuar, fazer parte daquilo. Então, o que é trevas na minha vida, na comunidade? E quais são trevas? Mundo sem Deus, no nosso mundo, na nossa sociedade. A lista seria grande, né? Muito grande. Enfim, mais uma pergunta que vai me ajudar a ressuscitar, porque o médico, e a gente vê agora nessa pandemia, né? A grande dificuldade dos médicos que estão conhecendo a doença Covid-19, como curá-la melhor. Estão aprendendo a cada dia. Aprendendo, apanhando, acertando, errando. A gente também, se não tem conhecimento do que é morte, do que é túmulo, do que é trevas, a gente não sabe nem o que significa ressuscitar. E finalmente, a quarta pergunta fundamental: qual o pecado, que eu gosto de chamar de contradição? Qual hipocrisia? Mas não hipocrisia assim aparente, de fundo mesmo. Qual pecado? Qual contradição? Qual mal que me mantém longe da graça de Deus? Para curar essa enfermidade eu preciso, para acertar a terapia, preciso saber realmente, ter um diagnóstico muito bem, meu, da comunidade, das comunidades, que envolve também a família, comunidade onde trabalho, a comunidade da igreja, a comunidade e a sociedade, o mundo como um todo, um mundo que a gente queria que fosse mais de Deus. Então, finalizando, a apresentação de algumas sugestões para a gente ressuscitar hoje, eu vou dizer assim, então, a experiência da ressurreição, antes daquela final e definitiva, é uma experiência de transformação. Precisa conquistar a nossa liberdade, aquela que Deus nos deu, e a nossa paz. Então, como acontece? Como que eu posso ressuscitar? A ressurreição, como aconteceu para Jesus, continua também para nós por duas grandes obras. Primeiro, a obra de Deus, o agir de Deus. Então a gente pode ressuscitar porque Deus envia a sua graça sobre nós por meio do Espírito Santo. A ressurreição pode acontecer porque Deus me ilumina com a sua palavra. A ressurreição acontece dentro de um lugar que se chama igreja, dentro de um povo que Deus protege e conduz. Ninguém de nós ressuscita sozinho. Nós ressuscitamos como povo de Deus. Somos o povo ressuscitado, que ressuscita, que renasce, que ressurge.
Deus opera nos sacramentos, nos dá vida nova no batismo, nos transforma como povo fraterno na Eucaristia, nos faz ressuscitar na misericórdia, renova a nossa vida e todos os sacramentos. O agir de Deus continua na voz dos profetas, que anunciam, que explicam, que conduzem o povo a uma ressurreição verdadeira. E Deus também opera com tantos sinais. Vou falar uma coisa um pouco difícil de entender. Deus não quis essa pandemia. Deus não é pai do coronavírus. Certo? Posso falar a segunda parte? Mas eu garanto para vocês que nessa pandemia Deus está nos dando muitos sinais para renovar nossas vidas. Tá bom? Então, primeira parte, não foi Deus que mandou, não foi Deus que fez, mas Deus não nos abandona. Então, dentro dessa situação, e hoje escutei do Frei Carlos Mesters, que já tem quase 90 anos, um homem cheio de sabedoria, que porque na expressão comum, e a gente escuta isso em todos os países, em todos os idiomas, estamos aguardando a luz no fim do túnel, não é assim que falamos? E hoje eu vi o Frei Carlos dizer algo extraordinário: a luz de Deus não é no fim, é dentro. Nós precisamos de luz dentro desse túnel, não é no fim não, é dentro. É dentro dessa angústia, desse sofrimento, é dentro dessa quarentena. Estão vendo como é maravilhoso Deus? Deus não espera o fim desse túnel, Ele é luz dentro desse túnel que nós estamos. Que maravilha, que fantástico. Bom, terminando, depois Davi canta uma música que eu considero fantástica, linda, maravilhosa. E tem o agir de Deus, mas Deus não é mágico, né? Nós não somos palhaços nas mãos de Deus, conduzidos, né, ou bonecos que Ele coloca no palco para fazer uma representação da vida. Nós somos filhos e filhas, somos verdadeiros. Então, junto com o agir de Deus, o agir do homem. Primeiro, dizendo sim à graça de Deus. Como Maria, que é chamada cheia de graça, uma palavra grega que eu nunca esqueci desde que eu estudei, que é karitomene. Significa aquela que é cheia de graça. A palavra é tirada da imagem de um copo que é tão cheio de água que não cabe mais uma gota. Maria foi assim. Foi capaz de acolher toda a graça de Deus que não cabia mais nada. Nós precisamos abrir espaços para Deus e para o Espírito Santo. Essa água viva que falamos antes tem que encher nossa alma, nossa vida. E tem muita água que não é viva, que não é boa, que precisamos jogar fora, não é? Depois, nós precisamos praticar a palavra, não ser apenas meros simples ouvintes, mas praticantes. Praticar a palavra e buscar a justiça de Deus. Outro dia que tem uma pessoa para se fosse eu, matava todo mundo. Nossa Senhora, ai. Depois vai na missa comungar, depois ajoelha, reza Pai Nosso. Você quer matar? Essa é a justiça de Deus? Essa é a sua palavra?
Depois, no nosso agir, tem a busca constante da comunhão com Deus e com os irmãos. Isto é, nós não descartamos irmãos. A gente não descarta amigo, companheiro, irmão de comunidade. A gente pensa muito bem, né, antes de perder a comunhão. Antes de dizer para alguém que não presta, talvez eu precise me olhar um pouco. Muita gente que entende bem mais do que eu diz que as pessoas que nós mais acusamos, que mais temos dificuldade para acolher, são muito parecidas a gente. São muito parecidas conosco. E no outro eu estou rejeitando os meus próprios defeitos. Bom, então viver em comunhão com Deus e os irmãos, a busca de sermos servos e instrumentos de Deus. Outro agir do homem que nos faz ressuscitar é o dinamismo de cair e levantar. Deus não quer a perfeição de quem nunca cai, mas Deus quer que a gente se levante, que a gente não fique chorando lá em terra nossos males, nossos erros, mas que sejamos capazes de conversão, de vida nova. E quando eu caio e consigo me levantar, eu estou ressuscitando. Quando eu falei mal de alguém e teve coragem de chegar até ele e lhe pedir perdão, eu ressuscitei, tirei a morte da minha vida e do meu coração. Tem uma condição básica para ressuscitar, é que um dia que a gente tem tempo de aprofundar, está na carta de Santiago, uma das cartas mais práticas, com tantas orientações, onde nos ensina que não tem ressurreição se a gente não rompe com o mal. Tá bom? Romper com o mal. E, enfim, um agir humano visando uma ressurreição hoje, agora. Depois teremos a outra definitiva para sempre, que é muito mais obra de Deus que a nossa. Mas agora nós temos que agir com Deus. E a última coisa que queria destacar é defender, então, a nossa liberdade. Não deixar se escravizar pelas coisas, pelas paixões desordenadas, pela desunião, pela ira, pelo orgulho, pela vaidade, os grandes vícios, né? Ditos capitais, porque eles capitalizam muito no sentido que tira a nossa vida. Santo Agostinho dizia que o pai de todos os vícios é o nosso orgulho. E o nosso orgulho realmente escraviza muito a gente. Tá certo? Então tá aqui, né? Hoje acontece a ressurreição. Primeiro, o agir de Deus nunca falha. Tudo que eu disse de Deus, Ele vai fazendo. Ilumina, conduz, opera nos sacramentos, anuncia e nos envia, né? Sempre seus sinais. E nós precisamos então fazer a nossa parte. Então, agora Davi canta para nós uma música que tem um título diferente, né? Decididamente, que fala de decisão. Isto é, fé, ser cristão não é pra gente mole, não. Queria usar quase um palavrão, mas Deus me protegeu e não falei. O cristão não pode ser uma pessoa, né, mole, indecisa, insegura. Nós precisamos ser decididos. Então, gosto muito dessa música aqui. Toda vez que cantamos, que Davi canta, já cantou na missa, após a comunhão várias vezes,
me toca profundamente e me inspira profundamente e me dá vontade de não desistir, de ser cada vez mais firme, mais forte. Não tem doença que me derruba, não tem problema que nos derruba. Então, essa música repete várias vezes: eu vou e quem me impedirá? Se ao meu lado está o autor da vida ou da minha salvação. Depois vocês vão ouvir na música. Eu vou mesmo, porque a força Ele me dá. A força para enfrentar tudo que vier. Vamos ouvir? Vamos mais uma vez, não simplesmente ouvir uma música, deixar que essa letra e essa harmonia e o canto nos envolvam e nos dão o desejo de ir. Eu não vou ficar parado. Eu não estou aqui na vida para me estacionar. A vida não é um estacionamento. A vida é busca, é sede de Deus, é vencer as dificuldades. Há um lugar que atrai meu coração, que faz meus pés mudarem sempre a direção. Se ali estou, me lanço, me derramo em adoração, na sala do trono. Ali eu sei, fortalecido estou, e ao descer do monte agraciado eu vou. O santo altar, a realeza, a presença do Senhor me levam a ir além. Eu vou, e quem me impedirá? Se ao meu lado está o autor da minha fé. Eu vou, a força Ele me dá, coragem para enfrentar o que vier. Eu vou, e crendo levarei a salvação aos meus, a minha família. E já não importa o grau a que eu cheguei, eu vou seguir decididamente, amado Rei. Eu vou, e quem me impedirá? Se ao meu lado está o autor da minha fé. Eu vou, a força Ele me dá, coragem para enfrentar o que vier. Eu vou, e crendo levarei a salvação aos meus, a minha família. E já não importa o grau a que eu cheguei, eu vou seguir decididamente, o amado Rei.
Estamos aqui de volta, Wender. Olha, todo jornal, programa, a gente tem que engolir um monte de propaganda. E o povo fala, bom, vamos até o próximo bloco. Enquanto isso, eu não vou fazer isso com vocês, mas eu vou falar sim, pelo menos da Bíblia do Sagrado. Dá para enxergar bem? Então, essa é a Bíblia que nós temos ainda, fizemos para comemorar 20 anos da paróquia. E quem precisa da Bíblia, saiba que temos com a capa, né, da nossa paróquia, e que está com um preço muito bom, que eu nem me lembro, mas enfim, R$27. A Bíblia Pastoral, na última edição, uma das melhores traduções, né, que servem para ir. Então a gente queria agora, nessa segunda parte, ver se você desperta um pouquinho para me mandar alguma pergunta, né? E aqui temos o nosso técnico de perguntas. René, pode ler uma, a primeira, a segunda, que a gente tenta viver esse momento interagindo com vocês. A primeira pergunta que veio é da Leila Moraes. Ela coloca assim para nós: na ressurreição, Jesus passa pela entrega total à sua vida, se entrega, morre por nós. O senhor acha que hoje ainda é possível viver de verdade a mensagem da ressurreição, sendo que se vive na maioria das vezes só para satisfazer, ter conforto para si e os seus, e melhorar e manter privilégios da própria vida, sem pensar no próximo? Obrigado pelas belas palavras. Bom, então, é a pergunta de $20 milhões, né, Leila? Obrigado por perguntar. Mas eu acho assim, muitas vezes eu em reuniões da igreja, sendo com a comunidade, ou até retiro de padres, assembleias diocesanas, a gente pode se assustar muito com a grandeza do amor de Jesus. E do outro lado, como você disse, de como que a gente vê que a nossa prática, a prática do mundo, até nas nossas comunidades, na nossa vida pessoal, é tão distante dessa doação. É aquilo que eu acabei de dizer, né? E obrigado para me dar a oportunidade de repetir. Depende das nossas opções, do nosso modelo de vida. Jesus para nós é um modelo. A gente não pretende de vez ter a sua capacidade de doar a vida, mas a gente consegue dar passos, a gente consegue destruir idolatria do poder, do dinheiro, da vaidade, do sucesso. A gente consegue sim abrir os olhos para o próximo. A gente viu como dentro da necessidade, né, muitas pessoas dos hospitais, médicos, enfermeiros, descobriram nesse ato de se doar energias inacreditáveis. E eu vi muitas experiências do norte da Itália que realmente, como disseram hoje, foi uma bomba atômica que chegou lá, chegando a 500 internações diárias. 500, se fala feminino, né? E o pessoal sem conseguir, né? Então, se uma pessoa, por uma razão ética, pelo amor à sua profissão, pelo amor à vida, por descobrir o verdadeiro valor, né, de ser uma pessoa que salva vidas, nós podemos fazer isso e de muitas maneiras. É abrir o nosso coração e mudar critérios da nossa vida. Por isso que eu disse, entre a parte importante é a prática da palavra de Deus. E a prática daquilo que Jesus fez. Se Jesus multiplicou os pães, o que nós devemos fazer? Acumular bens?
Onde que o bem me leva? Agora, eu sei que não estou falando brincadeira. Eu sei que a vida diária nos obriga, nos dá muitas obrigações, responsabilidade na vida financeira, no pagamento de nossas coisas, em dar a vida em tudo, aos filhos, o estudo, a formação, tem um monte de coisa santa, boa. Mas eu estou falando então de modelo de vida. Então sim, a minha resposta é possível viver como ressuscitados se a gente abrir mão do túmulo do egoísmo, do individualismo e no nosso pequeno, com aquilo que somos, com aquilo que temos, com a nossa fragilidade, nós mudamos o foco da nossa vida. A gente tira de dentro de si mesmo e não vai ser mais o eu, o centro da minha vida, mas vai ser o nós. E entre o nós, eu vou saber olhar aquele nós mais sofrido. Temos infinitos exemplos de pessoas, né? Inclusive aqui no Brasil, a nossa queridíssima irmã Dulce, que fez uma obra para os pobres que até hoje resplende maravilhosa em Salvador, na Bahia. Poderíamos fazer dezenas e dezenas de exemplos, tá bom? Então sim, acredito, estou aqui por isso. E vamos lutar contra o pessimismo. Quem pensa assim, padre, nunca vamos dar conta, paróquia vai ser sempre a mesma, sempre a mesma briguinha, sempre a mesma coisa. Não. Isso se chama morte, isso é túmulo. A gente tem que sair disso. A gente tem que esperar sempre que eu possa ser melhor e os outros também. Então o pessimismo mata a vida, né? Tá bom? Então eu acredito sim. Tem mais? Pergunta da Nelma Benetti. Essa mora muito longe da minha casa. Bem longe. As relações humanas são muito difíceis. Às vezes é preciso romper com determinadas pessoas porque as mesmas nos fazem mal. Como praticar a ressurreição diante dessas situações? Está certíssimo. As relações humanas são muito complicadas e realmente nos colocam em situações difíceis que às vezes não tem nada a ver com a gente. Eu posso ser uma pessoa rejeitada e fui, estou sendo. Eu posso ser uma pessoa caluniada. Eu posso ser alguém que foi humilhado. Isso não me impede de ressuscitar. Quem odeia não ressuscita jamais. Mas perante as dificuldades, usou a expressão, precisa romper. Há muitas maneiras de romper relações. Eu nunca romperia a relação se descobrisse, por exemplo, que aquele, não sei, conhecido amigo fosse um traficante. Esse romper seria um ato inteligente, um ato de sabedoria, de discernimento, de não querer dividir, compartilhar aquele tipo de vida. Mas eu não preciso, por isso, colocar meu coração no ódio, no rancor, como acontece muito agora nesse nosso país, que não se pode mais falar nada, que é tudo muito polarizado e estamos perdendo a capacidade de dialogar, de dizer opiniões diferentes. E tem pessoas que já me procuraram, às vezes infelizmente entram naquela fase da vida que a família briga por causa de herança, de inventário, disso, daquilo. E ninguém é obrigado. A pessoa pode, assim, viver a sua dificuldade, ter problema muito sério nessa relação. Às vezes a família se afasta, mas ninguém me obriga a sair do amor.
a sair do meu conceito de vida e de justiça, que não me torna igual ao que não pratica isso. Mas eu posso sim tomar decisões justas, duras, posso me proteger junto à lei de injustiças recebidas, mas nem isso me obrigaria a morrer na minha vida espiritual. Isso seria uma cruz, uma dificuldade que eu enfrento. Tantas relações humanas são complicadas, mas antes de qualquer relação humana, o complicado sou eu, os complicados somos nós. Então, às vezes sim, há coisas doloridas na vida, nas relações, concordo plenamente com a Nelma, mas eu nem por isso sou obrigado, né? Vamos fazer o exemplo de todos os exemplos que vivemos há pouco tempo. Jesus apendurado na cruz. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que faz. E não é que isso acontece às vezes também na nossa vida? Pelo que uma pessoa viveu, aprendeu, pela ferida que uma pessoa carrega no coração, pela cultura que lhe foi transmitida na sua família, no seu bairro, às vezes a pessoa me agride de um jeito que nem ela está sabendo exatamente o mal que está fazendo. Então eu sei que é um exercício muito difícil, mas por isso ele é capaz de vida nova. Não me rendo a essas dificuldades. Não quero me render à maldade de muitas pessoas. Não quero me render à mentira, à ofensa. Eu quero sobreviver melhor. Eu vou ressuscitar de tudo isso com minhas atitudes. Eu não posso decidir a postura de uma pessoa ou de outra. Eu não posso decidir o que outro faz, o que outro pensa, o que outro fala na minha frente, nas minhas costas. Eu não posso dominar, orientar, dirigir a vida das pessoas. Eu posso fazer isso com a minha. E peço a Deus, junto com você, Nelma, que fez a pergunta, e a tantos outros que estão vindo, que me ajude, que nos ajude a gente se sempre ligar à força de Deus, do Espírito Santo. Que Deus me dê a coragem, como acabamos de cantar, para enfrentar o que vier, né? Então eu acho que nós nunca somos obrigados a deixar de amar. Somos tentados, podemos ser induzidos, podemos ter dentro de nós aquele momento que a gente sente vontade de revidar, de se vingar, mas ninguém pode me obrigar a abrir mão daquilo que Cristo me ensina, certo? Tá bom? Mais uma? Sim, se tiver. Tá muito tarde. Quanto que estamos de programa? 1h07. Dá para aguentar 2 minutinhos. A gente termina, tá bom? Espero que estamos... Vamos fazer a última pergunta. Aí as próximas nós vamos juntar para o próximo encontro de espiritualidade. Isso. Aparecida Cássia, ela diz assim: a pandemia traz muito medo e incerteza para as pessoas. Como viver como ressuscitados neste momento difícil? Eu acho que já falamos isso, querida. É verdade, é difícil. Eu mesmo ontem, vamos falar de vida, né? Da nossa vida. Eu ontem levei um susto porque estava vendo o grupo de família, minha irmã lá partilhando conosco, que estava com febre, que estava com dor de barriga, que pode ser um dos sintomas, né? Aí fui dormir muito preocupado, né? Hoje já deu notícia que estava um pouquinho melhor. É claro que a gente tem medo. E se fosse conosco, que a gente acordar com tosse, com falta de ar, febre alta. Claro, né? Mas eu queria dar a resposta que já demos antes. Quem fez a pergunta? Aparecida, né? Cássia. Querida, a resposta foi aquela que a gente disse antes. Deus
não é a luz no fim do túnel, é dentro desse túnel que Ele é minha luz e minha força. Então nós vivemos essa pandemia ressuscitando. Então, por exemplo, a pandemia ressuscitou em muita gente a vontade de ajudar o próximo. Ressuscitou em muitos jovens a vontade de ajudar as pessoas mais idosas. Ressuscitou em nós um sentido que somos um povo que dependemos um dos outros e que para vencer, por exemplo, a pandemia, precisamos da ajuda de todos. Todos têm que colaborar. Então, olha, está ressuscitando solidariedade, fraternidade, essa experiência de ressurreição. Tudo que nos afasta da morte física, mas da morte espiritual também. Então eu sempre digo, a morte mesmo, não sei como será a minha, quando, mas eu acho que será um problema de Deus. Ele vai cuidar da minha vida, quando aqui eu não terei mais como cuidar dela, né? Mas a gente tem que cuidar da vida todo dia. Então, essa luz dentro do túnel, dentro do sofrimento. Já falamos outras vezes, Deus não é o seguro contra todos os infortúnios, acidentes da vida. Deus é aquele que me ajuda a passar por eles, como ressuscitado. Isto é, com vida nova, com nova energia, com nova esperança. Tudo isso é ressuscitar. Tudo isso é ressuscitar. Se eu conseguir, hoje fiz umas visitinhas virtuais, né? Já que a gente não pode visitar o doente na sua casa, entrei em contato com algumas pessoas da comunidade e foi muito bom. Foi um sorriso, foi uma pequena alegria que a gente teve em poder conversar, matar a saudade. E vida e ressurreição, né? Então muitas coisas estão ressuscitando para quem está vivo, para quem está querendo isso. Agora entendo que muitas pessoas não têm uma atitude de vida, de crescimento, nem nessa pandemia, né? Mas é isso. Então, Cássia Aparecida, obrigado pela sua pergunta e vamos juntos deixar nascer em nós tanta coisa boa que, como diz, Deus não é o pai dessa pandemia. Deus não mandou essa pandemia, mas pode ter certeza que não vai deixar passar ela à toa. Para quem tiver o coração aberto, Ele vai nos ensinar muito. Ele vai nos renovar. E talvez vai nos repensar sobre a nossa vida. Porque a gente percebeu quantas coisas que nós confiamos são realmente pequenas. Quantas coisas que nós demos toda a nossa vida, todo o nosso entusiasmo, toda a aposta da nossa felicidade, a gente está descobrindo que estava em coisas pequenas. Precisamos afundar mais. Não afundar na tristeza, mas jogar nossas redes em águas mais profundas. Sentido de nossa vida em algo mais firme. Só isso vai ser uma maneira de uma grande ressurreição hoje de nós da comunidade cristã. E olha, eu vou dizer uma coisa assim, a gente se ajuda um pouco também às vezes com pequenas fantasias. A fantasia de ontem, de hoje, para mim, sabe qual que foi? Como que será a primeira missa que vamos celebrar no sagrado depois dessa pandemia? Como que será o dia que vamos reencontrar longe desse cativeiro, né? O povo de Deus ficou 50 anos no cativeiro. Estamos garantidos que para nós será coisa de meses. Como será lindo saborear o nosso templo, a nossa casa, a nossa liturgia, o nosso canto e a presença de cada um. É bom também a gente lançar o olhar para frente, onde sabemos, né, que nos espera
alegria, a graça de Deus em a nossa vida. Bom, assim terminamos, né? Que nós não estendendo mais. Obrigado para quem participou. Claramente esse vídeo fica também disponível para quem quiser assistir em parte o todo em outras horas, e isso já você pode então passar para outros, comentar, e é isso aí. Um canto final, Davi? Você tem uma luz aí? Vamos cantar uma música finalizando. Foi muito bom estar com vocês, me sinto bem. Vocês sabem que eu estou me sentindo bem, estou me sentindo amado, senti que fizemos uma coisa boa. O que será, gente? Você sabe o que é? Eu ressuscitado que vive no meio de nós. Beijo e até a próxima. Até quinta, aliás. Quinta, esse padreco, baixinho italiano invocado, faz 36 anos de sacerdócio, de vida de padre, né? Então, quinta, vamos celebrar juntos esse aniversário, 36 anos, né? Tô ficando velho mesmo, né? Tá bom? Uma boa noite, cantamos juntos. Eu hoje lhe dou vida nova, renovo em ti o amor, lhe dou uma nova esperança, tudo que era velho passou. Eu hoje lhe dou vida nova, renovo em ti o amor, lhe dou uma nova esperança, tudo que era velho passou. Eis que faço nova todas as coisas, que faço nova todas as coisas, que faço nova todas as coisas. Faço nova todas as coisas, que faço nova todas as coisas, que faço nova todas as coisas.